Liberdade não vem de salário alto. Tem muita gente com salário alto que não tem liberdade financeira nenhuma. Eu listei 21 micro hábitos que me tiraram da corrida de ratos e me trouxeram até aqui, vivendo com propósito e tranquilidade financeira. Eu morava em São Paulo, trabalhava no mercado financeiro tradicional, ganhava bem, mas vivia estressado, ansioso até as tampas, gastando demais, muitas vezes para mostrar para os outros que era bem sucedido e ser respeitado profissionalmente, e com um vazio aqui dentro que dinheiro nenhum preenchia. Foi tentando cuidar dessa minha ansiedade que eu comecei a fazer uma série de coisas. Me entender, buscar autoconhecimento, fazer atividade física, estar conectado com a natureza. Fui simplificando minha vida e me livrando de um monte de bugiganga. E aí acabou culminando que eu vim pra Itacaré, peguei um Uninho 94 pra vir pra cá, com a prancha em cima, bicicleta pendurada no porta-malas. Tô levando uma vida com muito mais propósito, menos ansiedade e muito mais liberdade. Quem me acompanha, principalmente lá no Insta, tá ligado. O lance é que o dinheiro deixou de escorrer pelos meus dedos quando esses hábitos de consciência financeira entraram na minha vida. Esse é o primeiro bloco, vou falar de 5 hábitos. Eu anoto cada real que sai, que eu gasto. Parece um exagero, mas essa consciência me fez enxergar onde estava o desperdício. Uma planilha que eu uso é essa da B3, que eu consigo anotar meu salário, por exemplo, 3.500. Ele já vai fazendo as contas. Se eu investir esse mês no Tesouro Direto 250, ele inclusive calcula, ó, 7% de tudo que eu ganhei virou investimento. Aí eu coloco as despesas, que está classificada entre fixas e variáveis. Eu vou ser bem simplista aqui para você entender como é que funciona. Mas vamos supor que eu pago 1.200 de aluguel. Ele já faz as contas que 34% de tudo que eu ganho é gasto em despesas fixas. E vamos supor que meu único gasto é conta de luz de 150. Ele também faz as contas que 4% dos meus gastos, das minhas receitas, né, são gastos em despesas fixas. Tem muita coisa para preencher e o legal é que ele mostra qual que é seu saldo, se tá positivo, se tá negativo, quanto você gastou em cada categoria. É esse tipo de controle que você tem que fazer. Você pode fazer no papel e caneta? Também pode. Pode fazer no aplicativo. Eu não lembro de nenhum bom que tá valendo a pena. Mas tá aqui essa planilha prontinha para você usar. Antes de pensar em enriquecer, eu aprendi a me proteger. E minha reserva de emergência me dá paz para pensar no longo prazo, me protege de qualquer eventualidade. Principalmente me dá autonomia para não ter que abaixar a cabeça para chefe chato. Isso é liberdade de verdade. Todas as calculadoras que eu mostro, você consegue baixar no meu Telegram, tá? O link tá aqui na descrição. E se você tem um gasto mensal de 5 mil reais, ele calcula para você quanto você deveria ter de uma reserva de emergência de 6 meses, por exemplo. 30 mil. E de um ano, 60 mil reais. A conta é feita sozinha. Se não dá para comprar à vista, eu simplesmente não compro, porque parcelamento é armadilha disfarçada de oportunidade. Dá para você parcelar ali, te dão 12 vezes sem juros? Pois é, você podia negociar um desconto à vista. E se você não consegue comprar à vista, é um belo sinal de que você não devia fazer essa compra. Todo mês eu invisto antes de gastar. É o famoso pague-se primeiro. Meu padrão de vida se ajustou ao que sobra. Porque se a gente espera sobrar para ver quanto vai investir, não sobra nada. O que eu faço é, pago primeiro minhas coisas obrigatórias, que não dá para viver sem, meu aluguel, minhas contas essenciais. Em seguida, antes de gastar com lazer, entre aspas, eu invisto minha grana. E aí o que sobra, aí é o que eu vou gastar com as coisas que trazem graça pra vida. Mas a minha obrigação é investir primeiro. Eu sei que a realidade do brasileiro é de salário baixo e custo de vida alto. Por isso mesmo quem investe 100 reais por mês merece meus parabéns. É um esforço que tem que ser reconhecido. E não é só gastar menos, é gastar muito menos. Isso me deu margem para investir e construir meu patrimônio rumo a mais liberdade financeira. Levando esse estilo de vida mais simples que eu comentei, me abriu muita possibilidade de economizar, investir mais e viver uma vida com muito mais propósito, sem me apegar aos símbolos de riqueza que eu comentei. A riqueza não começa na conta bancária, começa na cabeça, mentalidade, se conhecer mais. Mas antes de falar disso, dos outros 5 hábitos ligados ao autoconhecimento, deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Eu sou o César Esperandio, esse é o Economic, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade de vida simples todo dia. Então se inscreve aqui embaixo, você vai ver todo vídeo que sair. O dia que eu parei de comprar para impressionar os outros, minha liberdade financeira começou a dar passos mais visíveis. Então, trocar status por propósito. Muitas vezes a gente compra coisas, como eu comentei, para se provar bem sucedido, se provar um homem, uma mulher que tá acima dos demais. Isso é massagear o ego, meu brother. Todo mês eu paro, olho e penso: o que me faz bem dos gastos que eu fiz? O que foi um desperdício? A gente só consegue mudar o que a gente
tem percepção se a gente parar, analisar e medir, categorizar onde a gente está gastando. Então eu reviso toda a minha rotina, meu hábito de consumo todo mês. Tá perto de quem tem propósito, e não é só de grana do que eu tô falando. É esse tipo de pessoa que me mantém com os pés no chão e a cabeça no futuro. Então um dos micro hábitos que eu adotei é escolher bem com quem eu ando. Tem pessoas que têm uma energia horrorosa, só de você estar do lado você se sente mal. Se afasta desse tipo de gente, velho. Tem gente que te faz bem e que tem perspectiva. Você não precisa se afastar de todos seus amigos, mas às vezes passar menos tempo com aqueles que não somam tanto assim. Cara, minha mente, como eu tendo a ser ansioso, ela também tende a ser um caos. E meditar é um negócio que traz foco, traz clareza para saber o que realmente importa. Eu confesso que tenho uma dificuldade daquela meditação tradicional, mas eu escolho alguns momentos e alguns hábitos para minha vida. Um deles é surfar. Eu sei que isso não é realidade para muita gente, mas outro é escolher alguns momentos de contemplação. Sento, assisto o pôr do sol, assisto ao nascer do sol. É um exercício de ficar vindo pensamentos e você não se apegar a eles, mas isso, cara, acalma de um jeito. 3 minutinhos por dia que você conseguir fazer isso já é suficiente para começar. Você também gostaria, mas acha difícil esse troço de meditar? Ou negocinho desafiador? Comenta aqui embaixo para ver se você tá comigo. Ficar longe de tela, de TV, de celular, de barulho das redes sociais virou uma prioridade para mim. É fora dessa distração toda irreal que a vida acontece. Por isso eu deletei meu Instagram pessoal. Hoje eu só tenho um Instagram do Econoweek, que é para falar de assuntos que me interessam, seguindo pessoas que me interessam e longe de bobajada para me fazer perder tempo. E você só constrói riqueza se você tiver energia para fazer isso. Então, os próximos micro hábitos têm a ver com a sua energia e sua gestão de tempo. Não tem como construir uma vida com mais propósito, com mais riqueza no final das contas, vivendo no piloto automático. Eu gosto de acordar cedo, com calma. Não sou daqueles malucos de acordar 5 da manhã e tomar um banho gelado, mas eu começo a fazer minha rotina logo de manhã. Por isso, o próximo micro hábito é dormir como uma das coisas prioritárias na minha vida, uma qualidade de sono legal. Quando eu comecei a dormir bem, minha produtividade melhorou, meu foco, meu humor também melhoraram, e isso impacta todas as outras coisas da vida. Saúde não é penitência, não é custo, é um investimento para você, e seu corpo ele precisa responder bem a isso para ajudar a sua saúde emocional, porque ele também precisa durar anos. Então é um negócio que eu consegui encaixar na minha rotina pela manhã, mas você possivelmente pode encaixar quando for adequado para você. Treino em casa mesmo, mas tem gente que vai preferir musculação. Adoto uma atividade física mais cardio, que é uma corridinha ou pedalar por aí. Não abro mão do meu alongamento para aliviar dores. Tudo isso me ajuda pra caramba a ter mais clareza mental. Contato com a natureza me lembra de que riqueza, no final das contas, não é só dinheiro no bolso, né, velho? É ter paz. Isso não tem preço. Para além daqueles meus momentos mais meditativos de contemplação, eu procuro fazer algumas coisas em meio à natureza. Mesmo quando eu morava em São Paulo, eu ia dar uma corridinha num parque pra ter esse contato com a natureza e fazer essas pausinhas pra me retomar, me reconectar e me acalmar bastante. Notícia demais me deixava ansioso pra caramba, principalmente porque eu era macroeconomista de banco, né? Eu tinha que consumir notícia que nem louco para manter os investidores do banco bem informados. Só que hoje eu tô escolhendo muito bem o que eu consumo. Isso me faz pensar melhor, me deixa menos agoniado, até porque a notícia aqui do Brasil é treta em cima de treta, né? Pra evitar conteúdo nada a ver, notícia que não te faz bem, deixa um like nesse vídeo. O YouTube vai começar a te recomendar outros vídeos parecidos, inclusive de outros canais. É fonte legal de informação e me ajuda pra caramba. Cara, cada livro é uma mentoria de graça que você tem, e eu me forço a aplicar pelo menos algumas ideias de cada leitura que eu faço e fazer algumas leituras novas. Eu tenho até algumas táticas de ler um livro de literatura, de ficção, que são grandes clássicos, que são gostosos de ler, depois um livro mais de técnica, de autoconhecimento, de investimento. Em períodos mais ansiosos eu tenho mais dificuldade para ler, isso é verdade, e a própria leitura me acalma. Então, cara, se você conseguir ler, cara, 10 minutinhos por dia, uma página por dia, já é um grande passo, que você vai ter lido alguns livros ao longo do ano. Eu aposto que
talvez você não tenha lido nenhum ainda esse ano. Tomara que eu queime minha língua. Inglês desbloqueou um universo de conhecimento, um universo de oportunidade, de enriquecimento de novas culturas. E eu demorei para levar isso a sério, mas isso mudou minha vida. Eu comecei a fazer inglês de verdade, né? Eu tentei durante a faculdade, mas não deu. Eu comecei a fazer inglês de verdade, bem sério, depois que eu terminei a faculdade. Isso me abriu possibilidades profissionais que eu não tinha antes. Isso me permitiu viajar com muito mais autonomia. Eu voltei a fazer inglês recentemente, uma professora muito massa que eu conheci, que é a Eliana. Ela só dá aula online. Ela tem curso para inglês pro dia a dia, que é o meu caso, inglês corporativo, que eu também tô querendo melhorar, para sua viagem. Tem curso só para inglês de gente que é da área jurídica, tem preparatório para várias certificações. Todos os cursos que ela oferece é bem pautado em ser comunicativo, bem em conversação, e as turmas têm no máximo 4 alunos. Quem usar o cupom EconoWeek ganha R$50 de desconto ou R$100 nos cursos de inglês jurídico. Tô deixando o link do Insta da professora aqui embaixo. É só você falar, cheguei pelo EconoWeek, que você vai estudar com esse desconto. Cara, não dá pra crescer sem entender o jugo das finanças. Estudar finanças virou parte da minha rotina, meu brother. Estabeleça isso como um hábito. Pode ser um videozinho por dia do Instagram, um videozinho por dia de finanças, de inteligência financeira e de investimentos do YouTube. Cara, se você dedicar 10 minutinhos por dia pra isso, você já vai evoluir horrores em relação a você mesmo do passado que não fazia isso. Quem dirá em relação a 90% da população que nem sabe ter controle financeiro minimamente? Anotar o que eu aprendo me faz entender de verdade o que eu consegui entender, o que eu não consegui assimilar, e me ajuda a aplicar depois. Então eu vou fazendo anotações conforme eu vou estudando algum hábito novo. Tô lendo um livro diferente, anoto, assistindo um vídeo que tem uma informação legal, copio o link, vou lá no meu aplicativo do Notion, faço uma notinha, anoto as coisas pra me ajudar a fixar. Por um tempo eu aceitei ganhar menos do que eu ganhava pra fazer um negócio com propósito, que é o projeto do EconoWeek, e a recompensa foi maior do que eu esperava. O que eu fiz foi me dedicar a um projeto que eu acreditava, que era o EconoWeek nas redes sociais, enquanto eu era um economista tradicional, de banco, de consultoria. Tive um trabalho extra por um tempo por ter 2 carreiras, mas aos poucos, conforme a EconoWeek foi dando mais renda, mais dinheiro, eu pude diminuir e chegar ao ponto de me demitir da carreira de mercado financeiro tradicional. Talvez você possa fazer isso também, não largar tudo de uma hora para outra, mas pegar alguma habilidade que você tem, se dedicar a isso, começar a desenvolver, e a hora que as coisas engrossarem, tomarem mais corpo, você pode tomar a decisão de largar uma coisa e se dedicar só a essa nova ou as coisas novas que você está desenvolvendo aí como projeto. Por isso, ter várias fontes de renda, pelo menos mais de uma, me deu segurança, me deu liberdade, e eu tô escolhendo aquelas que têm a ver com o meu valor. Eu não faço propaganda para parceiros que não tem a ver com as coisas que eu acredito. Eu não vendo curso à toa só para ter dinheiro. Eu posso escolher o que eu quero fazer hoje. Isso me dá, cara, não só uma liberdade, como uma satisfação. Então, eu diria para buscar fontes de renda extra com um propósito de preferência, e não precisa se desesperar para fazer isso de uma vez, não. Aos poucos as coisas vão ficando mais claras para você. Esses 21 microhábitos foram os que eu me lembrei que me tornaram com mais autonomia financeira, mais liberdade financeira, mais rico no final das contas, mas não só rico de dinheiro, de tempo, de saúde, de liberdade, tendo mais paz e menos ansiedade. E não foi tudo de uma vez, foi um de cada vez, ajustando, errando, tentando de novo. Enriquecer tem que ser simples, e tem que começar simples, mas você precisa começar. Para facilitar a sua vida, eu respondi qual que é o melhor investimento para 2025, se é Tesouro Direto ou CDB. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo eu falei de 10 coisas que eu pessoalmente parei de comprar para ter uma vida mais simples, e muita gente achou que eu tava ficando pobre, principalmente quando eu deixei ter um carro e passei a ter um ninho, e na verdade eu tava ficando muito mais rico do que antes, que eu ficava ostentando. Tá tudo nesse vídeo aqui embaixo. Lembrou do like? Então se inscreve clicando nessa bolinha se ainda não é inscrito, e vira um EconoWeeker raiz.